A essas palavras, as deusas morderam os lábios com força. Juntas se achavam, planeando a extinção dos guerreiros troianos. Palas Atena, calada, ficou, sem dizer coisa alguma, ainda que contra Zeus pai transbordasse de raiva selvagem. Hera, porém, explodiu, sem corte, o rancor no imo peito. Zeus prepotente, nascido de Crono, que coisa disseste? Vãs por acaso desejas que fiquem sem fruto todo minhas fadigas e o suor derramado? Estafei meus cavalos para reunir muitos povos que a Príamo e os filhos punissem. Seja se o queres, contanto nós outras jamais te aprovaremos. Disse-lhe Zeus indignado que as nuvens do Olimpo cumula. Deus implacável, que ofensa tão grave de Príamo e os filhos te compungiu para assim te afanares com tanta insistência em destruir a cidade de Troia de bela feitura? Se conseguisses entrar a cidade potente e suas portas, e vivo Príamo e os filhos e os outros troianos comesses, provavelmente acalmarias a fúria que o peito te abrasa. Faze conforme o que desejas. Não seja esta rixa o motivo de originar-se entre nós, em futuro discórdia insanável. Ora, outra coisa quero te dizer, guarda bem no imo peito. Caso me ocorra o desejo de em qualquer ocasião de algum burgo vir a destruir, habitado por homens, que a ti sejam caros, deixa-me agir livremente, não quero que venha me obstar, que esta consinto destrua, bem como que eu próprio quisera. Entre as cidades que os homens, nascidos da terra, construíram sob a luz viva do sol e as estrelas do céu refulgentes, nenhuma tanto prezava como Ílio, de muros sagrados, bem como Príamo e o povo do velho monarca lanceiro. Em meus altares jamais sacrifícios condignos faltaram, nem libações, nem perfumes, as honras sempre em suma me devidas. Era a magnífica de olhos bovinos e lhe disse em resposta: 3 prediletas cidades meu peito realmente distingue: Argos, Esparta e Micenas, construída com ruas muito amplas. Todas destrói, quando odiosas enfim para ti se tornarem, que não pretendo a isso opor-me, ou pedir-te sequer que não o faças. Pois se realmente tentasse evitar que destruídas fossem, nada obteria, pois muito mais que eu és dotado de força. Os meus trabalhos, contudo, não devem ficar infrutuosos. Sou filha mais velha de Crono, deidade de mente tortuosa. Sim, não somente por esse motivo, também por chamar-me tua consorte e imperares em todos os deuses eternos, reciprocar concessões é, por isso, o dever de nós ambos. Cedo-te um pouco, outro pouco me cede, que o exemplo, sem dúvida, não os demais irá imitar. Ilíada, canto 4. Logo que os troianos, perdendo de vista a terra da Sicília, alegres faziam-se de vela em direção ao alto mar, e com o bronze de suas proas fendiam as ondas espumantes, Juno, guardando no imo peito uma ferida eterna, disse a si mesma: porventura é forçoso desistir, eu vencida de começada a empresa? Não poderia afastar da Itália o rei dos teucros? Os destinos me proíbem. Não pôde Palas queimar a armada dos argivos e submergi-las no mar por culpa e furores de um só, Ajax, filho de Oileu? Ela mesma, tendo vibrado das nuvens, o rápido raio de Júpiter não só dispersou os navios, mas também revolveu os mares com vendavais? Arrebatou num turbilhão aquele Ajax cujo peito traspassado vomitava chamas e o espetou num agudo rochedo. Porém eu, que caminho com a majestade de rainha dos deuses, não só irmã, mas também esposa de Júpiter, faço guerra com o só povo há tantos anos. Quem, portanto, depois quererá adorar o poder divino de Juno e depor suplicante uma oferenda nos meus altares? A deusa, revolvendo tais pensamentos no seu espírito inflamado, veio para Eólia, pátria dos nimbos, lugares açoitados pelos ventos austro-enfurecidos. Lá o rei Éolo contém com sua autoridade, num antro espaçoso, os ventos que lutam e as tempestades rugidoras e refreia-os com cadeias e prisões. Os ventos indignados fremem em volta dos cárceres com grande murmúrio da montanha. Éolo, empunhando o cetro, está assentado no elevado trono
e abrada os ânimos e modera as iras. Se não fizera de certo, os rápidos ventos arrebatariam no seu curso os mares, a terra e o céu elevado. Mas o Pai Onipotente, temendo isso, retirou-os para cavernas sombrias e pôs por cima um grande peso em montes elevados e deu-lhes um rei, que com certa aliança soubesse, quando mandado não só encurtar, mas também dar rédeas largas. Junto desse rei Juno suplicante assim falou: Ó Éolo, pois já que o Pai dos deuses e Rei dos ventos te concedeu não só amansar as ondas, mas também encapelá-las com o vento, uma gente minha, inimiga, navega o mar Tirreno, levando para a Itália Ílio e os penatos vencidos. Imprime força aos ventos e alaga as popas submersas, ou impele-as lançada em vários rumos e dispersa os corpos pelo mar. Tenho 2 vezes 7 ninfas de elegante corpo. A mais bela de todas, Deípeia, unida por ti, por duradouro Himeneu, será teu bem próprio, e quero que por tal serviço passe contigo todos os seus anos e te torne pai de uma formosa prole. Éolo, em resposta, lhe diz essas palavras: Ó rainha, a ti cumpre considerar o que desejas. Cumprir os teus mandamentos cabe a mim. De ti provém todo o meu poder, e o meu cetro e o favor de Júpiter. És tu que me fazes assentar nos festim dos deuses e me fazes senhor das nuvens e das tempestades. Eneida, Virgílio, canto 1. Hino homérico a Hera. Eu canto a Hera, do trono dourado, a quem Réia deu a luz. Rainha dos imortais ela é, superando todas em beleza. Ela é irmã e esposa de Zeus do alto trovão, a gloriosa, a quem todos os abençoados pelo alto Olimpo reverenciam e honram, tanto quanto Zeus se delicia em trovões. Hino órfico a Hera. Ó Hera da realeza, de modos majestosos, formada no etéreo, divina, rainha abençoada de Zeus, entronada no âmago do ar cerúleo. A raça dos mortais é teu constante cuidado. As refrescantes ventanias, elas sozinhas já inspiram poder que nutre a vida, que toda a vida deseja. Mãe dos chuviscos e dos ventos, a ti apenas produzindo todas as coisas, a vida mortal é conhecida. Toda a natureza compartilha o teu temperamento divino, e o domínio universal é apenas teu, com sonoras rajadas. Hino órfico a Hera. No escuro seio do mar, assentada a Eriforme, Hera, rainha de tudo, venturosa consorte de Zeus, nutriz de almas que oferece brisas suaves aos mortais, mãe das chuvas, nutriz dos ventos, progenie de tudo. Sem ti não se vê em absolutamente nada a natureza da vida, pois misturada ao ar insigne estás em tudo. Sobre tudo imperas, apenas tu rege todas as coisas, agitando as águas em rajadas de ar. Eia venturosa, deusa de muitos nomes, rainha de tudo, provera venhas benfazeja, com belo e alegre rosto. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mitologia Grega de AZ. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. É um prazer poder estar aqui mais uma vez trazendo um conteúdo de mitologia grega. E agora nós estamos entrando num outro momento, num outro pedaço do nosso estudo de mitologia, quando nós saímos do estudo de Zeus, e agora nós entramos na segunda divindade, que é a deusa Hera. É uma divindade extremamente complexa, não é? E eu percebo claramente, na verdade, para mim sempre ficou muito claro, que assim como aconteceu uma certa redução da visão que muita gente tinha e tem ainda de Zeus, também houve essa redução do pensamento das pessoas em relação à deusa Hera, como se ela fosse apenas uma divindade perseguidora, violenta, ciumenta, né? A gente sabe que com certeza muitos contos retratam isso, mas ela é muito mais do que isso.
A gente não pode esquecer, por exemplo, que quando nós pensamos em relação à Hera, basicamente nós estamos em cima de algumas informações do extrato homérico, como a gente viu, por exemplo, nessa primeira leitura que eu fiz da Ilíada, e também de poemas posteriores. Só que o personagem da Hera, a deusa Hera, é uma deusa vinda de um tempo muito, muito antigo. E, consequentemente, essa divindade tem muito a nos falar. Nós temos muito a observar, nós temos muito a aprender. Diferentemente das mitologias que sobreviveram ao estudo, que sobreviveram à própria conservação dos contos, porque muita coisa se perdeu de outras mitologias, fica muito bom para a gente entender, a gente observar exatamente essas características, essas nuances que a deusa Hera possui e que muitas vezes fica muito claro nos poemas, fica muito claro nos textos, mas nós podemos perfeitamente pensar na própria antiguidade que a divindade ela relata, né, que ela retrata também, e que se ela está ligada a Zeus, e Zeus também tendo passado por toda uma colagem, né, como se fosse uma espécie de caleidoscópio mitológico, não foi diferente com ela. Então, hoje nós estamos aqui iniciando o conteúdo sobre essa grande divindade, sobre essa importante divindade, e a gente vai discorrer sobre os mais diversos aspectos que, obviamente, envolvem os seus contos. Vou trazer sempre uma leitura clássica aqui, no caso já fiz em alguns momentos aqui mesmo, citando ela, os relatos da Odisseia, os relatos da Odisseia não, hoje eu não fiz da relato da Odisseia, da Eneida, da Ilíada e de outros textos que a gente pode trazer para que a gente possa, de fato, compreender quem é essa personagem, essa divindade tão contraditória, tão complexa como Hera é. É um prazer, como eu disse antes, então, contar com a sua presença aqui. Se você chegou, inclusive, por alguma indicação do YouTube, eu vou pedir que você dê o seu like, que você se inscreva no canal e ative as notificações, né? Porque cada vez que for publicado algum tipo de conteúdo aqui, você vai ser avisado. E se você souber de alguém que gosta do conteúdo de mitologia grega, convide a pessoa para assistir as nossas postagens aqui. Vai ser um prazer contar com a presença de todos. Ok? Bem, então o que a gente pode imediatamente falar sobre a Hera dentro daquilo que fica mais fácil a gente entender como uma introdução e também como uma apresentação, ou uma introdução, melhor dizendo, né? Então, Hera, ela faz parte do grupo dos Olímpicos, é uma divindade olímpica. Ela é a filha mais velha de Cronos e Reia, né, que são duas divindades titânidas. Ela está, consequentemente, na sua origem, muito ligada a aspectos celestes, como aconteceu com Zeus, né, o deus do raio. E ela está sempre associada aos chuviscos, à chuva, né, sempre associada à chuva, e mesmo até aos trovões em algum momento, que em um certo momento também é associado a Zeus. Mas enquanto Zeus ele é identificado como o deus da claridade, do céu sem nuvens, Hera, por sua vez, ela vai ser muitas vezes considerada a deusa quando o céu fica nublado, quando tem uma chuva, quando o tempo não está assim tão aberto, né? Ela vai ter um hierógamos com Zeus, que é o seu irmão, né? Hera é a deusa, é a irmã mais velha. E desse relacionamento, desse hierógamos com Zeus, ela vai ter alguns filhos. Então, ainda que um filho esteja ligado em alguns pontos, o próprio Homero relata isso, com Zeus, enquanto que algumas outras tradições mitológicas dizem que ela gerou um filho sozinha, e eu vou comentar qual. Então ela é considerada a mãe de Ares, o deus da guerra. Ela é também mãe de Ilítia, a deusa dos partos. Ela, juntamente com Zeus, também é mãe de Hebe, a
a deusa da juventude. Nós fizemos um conteúdo na semana passada sobre Ganimedes, e Ganimedes, o copeiro dos deuses. E aí, antes da chegada de Ganimedes ao Olimpo, era Hebe que servia os deuses diante dos seus palácios, quando se reuniam. Inclusive na própria Ilíada vem fazendo essa referência a Hebe. Ela vai ser também a mãe de Hefestos. Então tem um lado que diz que o casal, eles geraram Hefestos, enquanto que outras tradições dizem que Hera gerou sozinha, numa espécie de enfrentamento ao que Zeus havia feito quando engendrou das suas meninges a deusa Atena, a deusa da sabedoria. Então era enciumada ou preocupada com uma espécie de autonomia de Zeus para gerar uma divindade tão poderosa quanto Atena. Então ela resolve gerar sozinha, ela chega até a sua avó, a deusa Géia, a terra, e ali, impedidos insistentemente, ela acaba gerando Hefestos, do qual depois, quando nasce, ela vai recusar, ela vai rejeitar e lança Hefesto do alto do Olimpo. Ela também tinha uma representante, né, uma mensageira, bem parecido também, já cheguei a fazer esse comentário aqui, assim como Zeus tinha Hermes como seu mensageiro, a deusa Hera tinha a sua mensageira, que é a deusa Íris, o arco-íris, tá? A ela são atribuídos também alguns animais. A gente vai encontrar isso em todos os grandes deuses do Olimpo, né? Então todos eles associados a um tipo de animal, que retrata também a antiguidade desses personagens. O mais famoso animal que é identificado com a deusa Hera é o pavão, e também a vaca é um animal que foi dedicado bastante à deusa Hera, né? Então ela foi extremamente cultuada na Grécia clássica, e ela é considerada, dos seus atributos mais recordados, a deusa dos relacionamentos, a deusa dos esposos, a deusa das bodas, a deusa da fidelidade, em contraposição, como a gente observou em alguns momentos dos contos de Zeus, enquanto que Zeus ele era aquele deus que transgredia o relacionamento, né, porque ele tinha o seu hieróglifos, ele teve inclusive alguns hieróglifos, diferentemente de Hera, que só teve um, né? Apesar dela ser uma divindade muito bonita, então ela é retratada, o hino órfico fala que ela era mais bela, né? Então ela era a deusa mais bela, mas ela cedia o espaço para a deusa Afrodite, que era a própria deusa da beleza. Consequentemente, ela não ia conseguir ser a deusa mais bela que Afrodite. Então ela ficava em segundo lugar, mas ali quase chegando junto de Afrodite em beleza, imponência e realeza. Então ela vai ser, volto a dizer, essa divindade que protegia os relacionamentos, e vai ser retratada, não é à toa que se pensa muito nela com um aspecto mais de vingativo e de perseguição. Os contos retratam ela perseguindo muitos relacionamentos de Zeus e muitos filhos de Zeus. Então, muitas divindades sofreram nas mãos de Hera, até porque ela detinha o poder sobre atribuições extremamente importantes na sociedade, né? O próprio nascimento, né? o próprio parto, era a Ilítia, sua filha, que protegia as parturientes. Então, sobre Hera pesava essa responsabilidade, e ela usava nos contos muito esse poder, muito essa condição de ser a toda poderosa nesse aspecto, né? A gente vai, eu me senti em obrigação aqui no nosso conteúdo de nós fazermos uma espécie de recuo em aspecto do que pode ser encontrado dos cultos das deusas mãe, porque Hera se encaixa perfeitamente numa deusa mãe, como a gente viu anteriormente em um certo capítulo, quando eu falei de Géia, eu falei de Reia, né? Então eu falei de todas as grandes mães do mito grego antes de nós chegarmos no Olimpo, porque de fato o personagem de Hera, ele retrata claramente a importância
que, mesmo que ela ficasse sob o tacão de Zeus, retrata claramente a importância dela. E ela, eu até vou aqui voltar aqui num... E ela, o texto aqui homérico, né, ele mostra claramente isso, que o personagem ele enfrenta de modo muito cristalino o grande Zeus, quando ela diz assim: sou também deusa imortal e a ascendência que tens também tenho. Ela diz assim, alto lá, certo? Então, eu sou semelhante a você. Ela mostra as semelhanças, ela não mostra igualdade, né? Era um outro personagem, né? Sou também filha mais velha de Crono, deidade de mente tortuosa. Sim, não somente por esse motivo, também por chamar-me tua consorte e imperares sobre todos os deuses eternos. Então aqui nessa fala de Homero, ele coloca ela na condição de ser a esposa, ou havia uma igualdade, e se ele imperava sobre os deuses, ela também imperava, é isso que ela está dizendo. Então fica muito claro que mesmo que os papéis femininos na mitologia fossem sendo relegados progressivamente a uma condição secundária, essa divindade da sua expressão, e Homero é uma expressão muito antiga, é como se essa divindade ela tivesse enfrentando as condições que o patriarcado ou patriarcalismo, se podemos falar nesse aspecto, foram imprimindo na condição e na condução dos estratos mítico-religiosos do período. Então, observem que o texto ele deixa claro que existe uma paridade. Só que no decorrer da própria constituição da nossa história ocidental, no caso, esse poder masculino, esse poder patriarcal, ele foi sendo cada vez mais evidenciado, e o personagem de Hera, ele vai sofrendo uma redução, como se ela fosse apenas uma perseguidora. Cheguei a escrever no meu mestrado uma monografia sobre ela, é um personagem que eu gosto bastante, e eu vou trazer aqui algumas considerações desse personagem. Bom, eu dei essa introdução aqui agora, né, então também não quero me estender bastante, não quero me estender muito aqui. Então nós estamos aqui apresentando esse personagem. Volto a dizer que eu vou trazer outras leituras, vou trazer outros textos, outros extratos que a gente pode ver dentro da mitologia que retratam ela, inclusive aqueles que são mais tradicionais, como ela perseguindo, como ela indo atrás dos seus desafetos, né? Fossem esses desafetos relacionamentos de Zeus ou filhos dele, não dá para negar isso, né? O mito ele não esconde isso, só que o que eu quero alertar aqui é que a divindade, a deusa Hera, é muito maior do que apenas recordar que ela seja esse personagem ciumento, iracundo, perseguidor e cruel, muitas vezes, né? Então, muitas vezes o próprio texto fala de que ela é cruel, mas ela é mais do que isso. Bom, então eu vou encerrar por enquanto aqui, estamos chegando praticamente a 30 minutos. Quero deixar aqui um abraço a você. Se você chegou até aqui, isso quer dizer que você gostou do canal, né? Então você está no canal Mitologia Grega de A a Z. Meu nome é Sérgio Paulo de Melo Feitosa, sou mestre em Ciências da Religião e psicólogo clínico. Um prazer contar com a sua presença aqui. E vou pedir que você se inscreva no canal, que você dê o seu like, que ative as notificações. Cada vez que eu publicar aqui você vai ser avisado. E a partir de agora, volto a dizer, a partir de agora, todas as ramificações, todas as expressões possíveis que eu encontrar da divindade Hera, a gente vai pontuar aqui. Não sei se perceberam, mas cada personagem vai ter uma abertura, né? Então, em todo momento em que foi a abertura de Zeus, foi um tipo de abertura. Então, eu fiz a pesquisa na abertura de Hera, e agora que é diferente, como vocês viram. Então, com todos os personagens, com todos os grandes deuses do panteão, eu vou pesquisar também a parte gráfica, a parte da arte, né, que tem muitas coisas muito bonitas, muita estatuária, muita pintura muito bonita para ilustrar a abertura aqui do nosso canal.
Então, quero deixar aqui um forte abraço a todos e até a próxima semana com mais Divindade Era, mais Deusa Era. Não sei quantos capítulos nós iremos fazer aqui, tá? Eu acredito que será em menor número do que eu fiz com Zeus. Mas acredito também que, por outro lado, que não será tão enxuto assim, porque tem muito a falar, muito a comentar. Um forte abraço a todos e até a próxima gravação, até o próximo conteúdo. Até breve.